Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, terça-feira, estamos aqui iniciando nesse novo horário o nosso programa Pastoreio Católico. Que a graça de Deus possa, através desse programa, entrar na sua vida, na sua casa e assim você poder receber a bênção de Deus, a graça de Deus. E vamos iniciar esse nosso programa invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje eu quero meditar conosco o evangelho da nossa liturgia de hoje, que é a história de Zaqueu, que a palavra de Deus diz assim: Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, e levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje a nossa liturgia traz para nós esse belíssimo evangelho, uma das passagens mais belas do Novo Testamento, a história de Zaqueu. Zaqueu, como tantos outros homens e mulheres, pecadores, que não conheciam Jesus, que não tinham intimidade com o Senhor, e vivia totalmente excluído da sociedade no contexto religioso. Mas, ao mesmo tempo, Zaqueu era um homem bem-sucedido, ou seja, era cobrador de impostos. Em cada cidade, em cada vila, havia um chefe dos cobradores de impostos. E Zaqueu era um desses chefes dos cobradores de impostos. Então Zaqueu ficou muito rico, porque cobrava impostos das pessoas para enviar ao imperador. Então Zaqueu, além de ficar rico, ficou conhecido e, ao mesmo tempo, Zaqueu era odiado pelas pessoas. Todos os cobradores de impostos não eram benquistos, não eram bem-vindos a nenhuma celebração, quer seja familiar, quer seja religiosa ou quer seja social. Um dia, Jesus decidiu ir até Jericó, a cidade onde morava Zaqueu. Quando Zaqueu ficou sabendo que Jesus, aquele profeta que já era famoso pelos seus milagres, pelas suas curas, pelas suas palavras, o seu modo de agir, de tratar as pessoas,
Zaqueu ficou curioso porque também queria ver Jesus. A pergunta que talvez nós podemos fazer é essa: qual a finalidade de Zaqueu querer ver Jesus? Ele era um homem bem-sucedido, rico, tinha sua família. Então, qual era de fato o objetivo para esse homem ver Jesus? Quando ele soube que Jesus já tinha chegado na cidade e que Jesus iria passar em um determinado lugar, Zaqueu tentou chegar até Jesus. Mas Zaqueu tinha um problema. Ele era baixo, ele tinha uma estatura baixa. E as pessoas não permitiam que ele entrasse dentro da multidão para ver Jesus. Então, como uma pessoa sábia que ele era, inteligente, ele teve uma ideia. Já que eu não consigo ver Jesus passando pela multidão, eu vou subir em cima de uma árvore. Então imagine só a cena. Um homem bem-sucedido, um homem que era respeitado, temido por todos, de repente fazer uma cena dessa, até mesmo ridícula para as pessoas. Subir em cima de uma árvore para ver alguém, para ver aquele profeta que para ele, naquele momento, talvez não tinha nenhuma importância. Mas pelo fato de Jesus ser já uma pessoa importante para a sociedade, ele queria ver quem era aquele homem. E ele subiu a árvore. Quando Jesus ia passando debaixo da árvore, Jesus para. O fato de Jesus parar tem um significado muito importante em nossas vidas. Para nós perceber que Jesus, ele observa tudo. Ele observa a maneira que nós estamos. Ele observa se nós estamos felizes ou tristes, se nós estamos com dificuldades, se nós estamos com problemas. Ele observa tudo, porque ele, sendo Deus, ele sabe tudo o que acontece com a nossa história, com a nossa vida. Muitas vezes, nós achamos que Deus até mesmo nos abandonou, até mesmo nos rejeitou. Mas jamais devemos pensar isso, porque Jesus sempre está nos observando, sempre está olhando para nós com olhar amoroso, com olhar de Pai, com olhar de Salvador. E quando Jesus passa, então, diante da árvore, ao parar, ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em sua casa. Imagine esta cena. Várias pessoas haviam preparado as suas casas com a esperança de que Jesus pudesse ficar em uma delas. Pessoas importantes, pessoas ambiciosas, pessoas gananciosas, pessoas que talvez não queria nada com Jesus, mas apenas queria aquilo que Jesus poderia proporcionar para elas. Quando Jesus, então, ao olhar para Zaqueu, pede que ele desce da árvore para que Jesus pudesse ficar na sua casa, o escândalo foi grande. Aí nós percebemos também que Jesus, ele não faz acepções de pessoas. Jesus, ele entra em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Jesus ama a todos iguais. Jesus ama o pecador. E quem de nós não é pecador? Quem de nós, algum dia, não pode cometer um deslize? Não pode cometer um erro? Eu, você, qualquer pessoa, estamos propícios a qualquer erro na vida. O que cabe a nós não é o julgamento do erro, mas é nós orar por estas pessoas para que, diante do erro delas, elas possam reconhecer o seu erro e elas possam, de fato, mudar de vida.
ser transformado pelo poder de Jesus, ser transformado pelo poder de Deus na sua história de vida. Zaqueu desce depressa e Zaqueu fica surpreso com o pedido de Jesus. E ao mesmo tempo, Zaqueu fica numa alegria que não tem limites. Porque imagine só, qual foi a finalidade de Zaqueu ter saído da sua casa? Uma casa que com certeza tinha muitos servos que pudessem servi-lo a hora que ele chegasse em casa. Qual era a finalidade de Zaqueu para ver Jesus? E a resposta, meu querido irmão, é muito simples. Zaqueu tinha tudo. Zaqueu tinha fama, Zaqueu tinha dinheiro, Zaqueu tinha servos, uma linda família, mas lá dentro do coração de Zaqueu, lá dentro da alma de Zaqueu, havia algo que ainda não tinha sido preenchido. E aí eu digo para você que na nossa vida nós também podemos ter tudo. Nós podemos ter tudo aquilo que Zaqueu tinha. Mas se nós não termos Jesus, uma experiência com Jesus, vai faltar algo em nosso eu interior. Mas aí você poderia também fazer uma pergunta. Mas padre, tantas pessoas que dizem ter Jesus, mas ainda continua, às vezes, caindo no pecado. Sim, somos humanos. A pessoa humana, ela não se converte de uma hora para outra. Ela pode ter uma experiência com Jesus, mas o inimigo vai tentá-la. E quem é que o inimigo mais vai tentar? O inimigo não vai tentar aquela pessoa que está afastada de Deus, aquela pessoa que não vai para a igreja. O inimigo não vai atentar aquela pessoa que só vive no pecado. O inimigo vai atentar aquelas pessoas que estão dentro da igreja, que estão na caminhada. E algum momento, talvez, o inimigo vai ganhar. Eu sempre digo que nós estamos em constantes batalhas. O inimigo pode vencer algumas batalhas, mas a guerra, ele nunca vai vencer. Porque a guerra Jesus já venceu por você. A guerra Jesus já venceu por cada um de nós. As batalhas do dia a dia, nós podemos acabar um dia, de fato, errar. Eu posso errar. Cada um de nós que estamos aqui nessa sala, gravando o nosso programa, podemos errar na vida. Errar, como já diz o ditado, é humano. Continuar no erro é burrice. Então Jesus, ele não olhou para Mateus, ou melhor, para Zaqueu, para dizer assim, você é isso, você é aquilo, você tem esse erro, você cometeu esse erro. Jesus olhou para Zaqueu e disse, Zaqueu, desce depressa dessa árvore, porque hoje eu quero me hospedar na sua casa. Imagine só, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus chega hoje na casa de uma prostituta e dizer para ela, eu quero ficar na sua casa. Na casa de um drogado, na casa de um ladrão, na casa de uma pessoa que cometeu vários pecados. Jesus está justamente fazendo isso. Por quê? Porque Jesus, ele não olha o seu, o meu, o nosso pecado. Jesus não olha aquilo que nós fizemos. Jesus olha aquilo que está em nosso coração. Como fala a Sagrada Escritura, Deus vê o coração das pessoas. E muitas vezes, quando alguém comete um erro na vida, a gente julga demais, mas não perguntamos àquela pessoa, o que de fato você está sentindo por ter cometido esse erro? O que de fato, como está o seu coração, como está a sua mente, como está a sua alma? Hoje, por você ter a consciência de que você cometeu esse erro. Em vez de nós estarmos ali julgando, atirando pedras nas pessoas, por que nós vamos lá e damos a mão para aquela pessoa? Meu irmão, você errou.
você pecou, mas não é esse pecado, não é esse erro que vai te condenar. Venha, me dê sua mão, vamos juntos caminhar agora para Jesus. Assim como eu caí um dia e alguém me deu a mão, eu quero também te dar a mão. Venha ficar comigo, vamos para a igreja rezar, vamos para a igreja rezar o texto, vamos para o Santíssimo, vamos ler a palavra de Deus. Se todos nós, ao ver alguém que caiu, nós dessemos as mãos, com certeza nós estaríamos num mundo melhor. Estaríamos num mundo mais humano, mais espiritual. Como nós, por exemplo, estamos celebrando amanhã, dia de São Félix de Valois. Esse homem que deixou tudo na vida para viver uma vida mística. Mas quando Jesus o chama, ele deixa todo o seu sonho, ele deixa as suas expectativas para fazer o sonho de Deus, para fazer as expectativas de Deus. E olha aqui o que vai acontecer com Zaqueu. Quando Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. O que é isto, meus queridos irmãos? É reconhecer que errou. Quando Zaqueu fala que vai dar metade dos seus bens aos pobres e vai restituir o quádruplo às pessoas, é um reconhecimento. É reconhecer que errou na vida. E que ao ter esse encontro com Jesus, ele muda de vida. Ele é transformado. Imagine só você, se Jesus tivesse dito ao contrário: Zaqueu, desça daí. E ao descer, Jesus, como um juiz, tivesse dito: olha, você roubou dos pobres, você fez isso de errado, você vive uma vida farta, enquanto que as pessoas estão ali morrendo de fome, você fez isso, você fez aquilo. Jesus não iria conseguir tocar no coração de Zaqueu. Mas olha só a sabedoria de Jesus: desça daí que eu vou hospedar na sua casa. O que Jesus estava dizendo? Que ele ia hospedar na casa de Zaqueu, para também ser servido comidas deliciosas, para viver no conforto daquela casa. Mas Zaqueu, ao ver a humildade de Jesus, ao ver a sabedoria daquele homem, Zaqueu disse: Senhor, eu devolverei metade dos meus bens aos pobres e devolverei 4 vezes a quem eu devo, a quem eu roubei. Conversão. É isso que fez Zaqueu. Se converteu. E o que Jesus vai dizer? Hoje entrou a salvação nesta casa. E por que entrou a salvação naquela casa de Zaqueu? Porque Zaqueu disse que iria vender, doar metade dos seus bens aos pobres, dar 4 vezes mais a quem ele tinha roubado, defraudado. Não. Não foi por isso que a salvação entrou naquela casa. A salvação entrou naquela casa porque Zaqueu reconheceu Jesus como o seu Senhor, como o seu Salvador. E é isso que acontece na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas vão para a igreja. Muitos de nós estamos na igreja. Mas muitos de nós ainda não aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Até mesmo podemos dizer que nós já aceitamos, mas a tentação existe. E aí, às vezes, a gente cai em alguns erros da vida, em algumas situações de erro. E aí vem a questão: se nem Jesus julgou, se nem Jesus condenou, quem somos nós para julgar? Quem somos nós para condenar? Eu vejo a igreja como um pronto-socorro. Quando nós vamos
no pronto-socorro de um hospital, lá nós encontramos pessoas de tudo quanto é tipo de doenças. É doenças assim, é doenças de acidente, e o pronto-socorro, na medida do possível, tem que acolher a todos, porque é de lá que é encaminhado para os lugares corretos aquelas pessoas. A igreja é um pronto-socorro que deve acolher a todas as pessoas, independentemente de quem são elas, de como elas estão. A igreja tem que acolher o pobre, o rico, a igreja tem que acolher o drogado, o viciado, o traficante, o ladrão, a igreja tem que acolher o bêbado, o assassino, a igreja tem que acolher todas as pessoas, porque a igreja é a casa de Deus e todos são filhos de Deus. E Jesus então vai olhar para Zaqueu e vai dizer: porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Olha o que Jesus está dizendo, que Zaqueu estava perdido, mas que não tinha perdido a esperança de salvar Zaqueu. Olha que Deus maravilhoso é o nosso. Deus não perde a esperança de me salvar, de te salvar, de nos salvar. Meu querido irmão, não perca a esperança de ser encontrado por Jesus, de ser salvo por Jesus. Não perca a esperança de que Jesus, ele pode entrar na sua vida agora, entrar na sua vida hoje, nesse exato momento. E você pode ser um Zaqueu na vida de hoje. Você, eu, cada um de nós podemos ser Zaqueu nas nossas vidas. Por isso, meu querido irmão, eu oro pedindo a Jesus que entre na sua vida hoje. Eu oro a Jesus pedindo que Ele desça você da árvore. Eu não sei qual é a árvore em que você está subindo. Talvez seja a árvore do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do ciúme. Talvez seja a árvore da sedução, da pornografia. Talvez você fez uma coisa errada na sua vida, que isso está te pesando, está te matando, está te destruindo, mas você é a esperança de Deus. E é por isso que eu peço a Jesus que Ele entre na sua vida, Ele entra no seu coração e que você possa ter uma noite muito feliz hoje, com Jesus na sua vida. Quero também louvar a Deus pela sua vida, porque a sua vida é um presente de Deus, a sua vida é um dom de Deus, independentemente de como ela esteja. Você é um presente de Deus, você é um sonho de Deus. Então, meu querido irmão, não perca a esperança. Seja Zaqueu, desça da sua árvore e acolha Jesus na sua vida. Quero também convidar você que está aí nos assistindo hoje, nesse novo horário, todas as terças-feiras, às 18h30, nosso programa Pastoreio Católico. Amanhã, quarta-feira, dia 20, é dia do nosso padroeiro, aqui do município de Marabá. Que amanhã nós teremos a procissão às 17 horas e às 19h30 a nossa Santa Missa e após o nosso encerramento do nosso festejo com o nosso bingo que está acontecendo desde ontem, hoje e amanhã, nossas barraquinhas e amanhã o sorteio de uma moto. Você que ainda não adquiriu sua cartela, você pode ainda adquirir comprando por R$10 ali na Praça de São Félix de Valois. Que Deus te abençoe. Vamos olhar algumas pessoas que nos pedem oração. A Luzia Pereira pede oração pela saúde de sua irmã Dejanira. Olá, Luzia, que Jesus possa entrar na vida da Dejanira hoje e possa conceder a ela a saúde que ela esteja necessitando. A Ana Cássia pede oração pela sua saúde e que o nosso Senhor Jesus abençoe seu filho Gabriel. Olá, Ana Cássia, obrigado por estar aí ligado conosco nesse nosso programa. Que Deus abençoe a sua saúde, que São Félix de Valois interceda por você e interceda pelo seu filho Gabriel. E que o anjo Gabriel possa visitar o seu filho nessa noite
concedendo a ele a graça de Deus e o amor de Nossa Senhora. E a você, meu querido irmão, que esteve comigo, que esteve conosco aqui nesse programa, receba a bênção de Deus pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e de São Félix de Valois. E que a bênção de Deus caia e desça na sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até terça-feira, com a graça de Deus.